Nós estamos no capítulo 13 de Jó. Eu vou começar desde o início, para a gente ir podendo fazer uma revisão mais apurada. Desculpe, irmãos. Então, Jó, capítulo 13. Jó, Jó, capítulo 13. Esqueci minha água, desculpe. Jó 13. Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso. E quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem de nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, e atentai para os argumentos de meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e o seu favor falareis mentiras? Sereis parciais com ele? Contendareis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Seria bom que ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? Acerbadamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Porventura, não vos amedrontará a sua dignidade, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e tenha sobre mim e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Também isso será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para minhas razões, e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada minha causa, e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Nesse caso, eu me calaria e repreenderia e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas, então me não esconderei do teu rosto. Alivia-me a tua mão sobre mim, e não me espante o teu terror. Interpela-me e eu te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque concedes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como uma roupa que é comida de traça. Irmãos, vamos orar ao Senhor, né? Pedindo a luz do Espírito Santo para nós refletirmos a tua palavra. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Olha, Senhor, por todos os pais de nossa igreja. Peço especialmente pela vida do meu sogro, que ainda está no leito da enfermidade. Continua abençoando e permita que o quanto antes ele esteja no convívio dos seus. Olha, Senhor, pela minha família que está em São Carlos. Abençoa a Karina.
e os seus irmãos, e sua mãe, minhas filhas, que estão nesse trato mais direto com meu sogro. Olha, Senhor, pelas pessoas de nossa igreja. Nos protege, Senhor, dos dias maus em que vivemos. E dá, Senhor, que possamos, no final desse período tão difícil, render graças ao Senhor, porque nada nos faltou. Ó Senhor, olha por nossa aula, derrama o teu Santo Espírito, para que a palavra que ouvimos e vamos agora refletir, possa fazer morada em nossos corações e possa ser aplicada pelo Senhor mesmo às nossas vidas, para que ela transforme e dê frutos em nosso viver. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então, irmãos, na aula passada, já que nós tivemos um hiato grande de tempo, né? Nós estamos falando aqui no capítulo 13 sobre essa postura de Jó. Quero defender-me perante Deus. E nós começamos a aula passada citando uma obra, né, do Jean-Paul Sartre, né, o Hugo sur les mouches, né, que foi traduzido para o português Entre Quatro Paredes, né. É um livro, é uma peça teatral muito interessante, porque você nessa peça teatral você consegue ver como que é o inferno para alguém que não é religioso, não tem compromisso com a religião. Né? É o caso de Sartre. Sartre é um existencialista, não é? Que não tem nenhum comprometimento direto com a religião, muito menos com o cristianismo. Então ele mostra ali, né, uma peça teatral em que três pessoas estão num quarto. Três pessoas estão num quarto de hotel e cada uma fez algo em vida que prejudicou outra pessoa. Né? O homem prejudicou a sua esposa, uma mulher ali ela foi amante, né, de uma outra pessoa, prejudicando o marido, né? A outra prejudicou o seu marido, também tendo relações sexuais ilícitas, né, adulterando, né? Essas três pessoas se encontram nesse quarto de hotel e começam a se debater, a se confrontar, a mostrar um ao outro o seu erro. E é interessante ver nessa obra como até mesmo o ímpio tem uma noção, mesmo que vaga e tácita, do pecado. Isso mostra aquilo que Paulo diz lá em Romanos 3, que a lei de Deus está gravada no nosso coração. Não é? Então, mesmo o ímpio, ele tem ali, nos resquícios da imagem de Deus na vida dele, né? Porque a imagem de Deus ela não foi extirpada, ela foi deteriorada, né? Ele consegue ter uma noção, mesmo que vaga, da realidade do pecado, não é? Então eles se debatem, não é, o tempo todo, e ali há um momento em que o homem, não é, ele vai concluir o seguinte, não é? O inferno são os outros. Né? Essa frase é uma frase muito falada de Sartre, né? O meu inferno é os outros. Por quê? Quem era o inferno ali? Eram as pessoas que debatiam com você, que mostravam os seus problemas, que mostravam os seus pecados. Né? E eu utilizei esse teatro do Sartre, né, para nós falarmos um pouco sobre Jó. Porque o Jó ele está ali com os seus amigos, né? E diferente da peça teatral aqui do Sartre, o Entre Quatro Paredes, os amigos de Jó eles não estão falando a verdade, né? Eles estão falando mentira, né? E nós vimos isso, quando, por exemplo, não é? Nós vemos ali os amigos estão besuntando a verdade. O Jó dá essa ideia, né? Essa ideia de que eles besuntam a verdade. Ou seja, eles besuntam a mentira. Eles estão falando a mentira, mas eles dão um ar de que aquilo é piedade, que aquilo é bonito, que aquilo é de Deus. Então, por exemplo, eles... então você vê ali os debatedores de Jó, não é? Zofar vai dizer que Deus conhece os homens vãos,
que Deus vê a iniquidade. De fato, Deus, né? Nós vemos isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Talvez o texto mais emblemático dessa realidade, né, dessa onisciência de Deus, esteja ali no Apocalipse, a carta de Tiatira, quando se diz lá a profetisa Jezabel, né, que Deus é aquele que sonda a mente e coração. Então Jesus diz, né, e as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Então, de fato, Deus sonda a nossa mente e o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Mas agora, isso é verdade. Mas o problema é que Zofar está usando essa verdade para falar que Jó é esse homem vão, que Jó é esse homem iníquo, não é? Então, ele está falando uma mentira, não é? Que Jó é um homem vão, que Jó é um homem iníquo. Por que mentira? Porque Deus disse o contrário. Deus disse que Jó era um homem justo, reto, que temia, que era um homem temente, que se desviava do mal. Então o Zofar está indo contra Deus, mas usando a palavra de Deus para dar um ar de piedade, não é? Meus irmãos, todo herege, né? Todo aquele que traz doutrinas erradas às Escrituras, ele traz uma Bíblia na mão, não é? Ter uma Bíblia debaixo do braço não é um selo de garantia, de forma alguma. O que mostra a fidelidade de uma igreja é como essa Bíblia é pregada. Ou seja, o conteúdo da pregação. Eu posso ter uma Bíblia na mão, abrir essa Bíblia e usar os versículos bíblicos para comprovar mentiras, não é, que nós endossamos. Agora, a igreja fiel, ela zelará pelo conteúdo da pregação, né? São aqueles 3 pontos de fidelidade de uma igreja: pregação fiel da palavra, não é? A administração fiel dos sacramentos, do batismo e da ceia, e a disciplina segundo as Escrituras. São os 3 pontos importantes de uma igreja, não é? Então, Zofar, ele está besuntando, né? Ele está rebocando a mentira com ele está rebocando a verdade com a mentira. Então ele está pegando a palavra de Deus e transformando a palavra de Deus em mentira. Como ele faz isso? Retalhando a palavra e tomando só aquilo que ele quer. Não é? Nós vemos outro exemplo com Bildade, né? Bildade, ele vai dizer ali, não é, da questão dos puros e retos, né? Quando diz que os puros e retos são atendidos por Deus. De fato, Deus, a Bíblia vai dizer, né, que Deus não vai negar, né, o pedido daquele que tem um coração contrito e compungido, né? Mas agora ele besunta a verdade quando ele fala que Jó não é esse homem puro e reto. Ele está indo contra a palavra de Deus, certo? Contra a palavra de Deus. Por quê? Porque o Jó, Deus diz que ele é puro, que ele é reto, que ele é temente, que ele desvia do mal, né? Irmãos, nós temos que tomar cuidado, não é? Cuidado. Nós temos que fazer como os irmãos de Bereia. Devemos estar atentos às Escrituras para ver se elas estão sendo expostas corretamente. Nós temos alguns mitos, né, que precisam tomar cuidado, né? Olha, fulano, ele é um bom pastor porque ele fez determinado seminário. Olha, fulano, ele é um bom pastor porque ele é de determinada denominação. Olha, fulano é um bom pastor porque, olha, ele prega em cima da palavra, ele abre a palavra, tem uma Bíblia com ele. Ele tem uma boa biblioteca. Meus irmãos, tomemos cuidado com isso, né? O bom pastor, ele é aquele que maneja bem as Escrituras. Que quando ele fala das Escrituras.
ele mostra Jesus Cristo. O pastor ruim é aquele que mostra a si mesmo. Ele mostra a si mesmo e ele quer a glorificação dos homens para com as suas atitudes. Ele quer ser glorificado no seu ministério, não no céu, aqui na terra. E para isso, ele é capaz até mesmo de deturpar a palavra, falando apenas o que as pessoas querem ouvir. Então, eles tomam cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Certo? A fidelidade de um pastor, a qualidade de um pastor, né, não é medida pelos livros que ele leu, não é medida pelo seminário que ele fez, pela formação que ele teve, né, nem pelos títulos que ele tem, porque você vai ter pessoas reprováveis saindo de escolas boas de teologia. Você vai ter pessoas reprováveis com grandes graus acadêmicos, né, com títulos pendurados na parede. Você vai ter pessoas reprováveis que detêm uma boa cultura. Né? Veja os liberais do século XIX, do início do século XX. Né? Os liberais, como Schleiermacher, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, eles eram homens de uma cultura invejável. Uma cultura invejável. Não é? Por exemplo, Rudolf Bultmann, né, que vai duvidar da ressurreição de Jesus. Olha só que coisa terrível. Ele era diácono na igreja luterana e ele tinha ótimos sermões de Natal. Então, irmãos, nós temos que entender o seguinte: é possível que alguém besunte a verdade, que reboque a verdade com mentiras, né? Que pegue a palavra, a parede da palavra, que é verdade por excelência, mas reboque essa parede com as suas mentiras. Utilize a palavra para os seus intentos maléficos, certo? Aí aqui eu cito o puritano Matthew Henry, né? Aqui no nosso texto, dois textos do Matthew Henry. O silêncio é uma evidência de sabedoria. Assim, ele é um meio para alcançá-la, à medida que fornece o tempo necessário para que a pessoa pense e ouça. Não é? Olha que coisa linda aqui, né? O silêncio é uma evidência de sabedoria. Nós vivemos num mundo, né, onde falar é muito importante, onde nós temos cursos de retórica, né, onde as pessoas querem se expressar bem, onde se expressar bem é fundamental, né? E ele vai mostrar o que aqui? Que a sabedoria ela é evidenciada no silêncio. Por quê? Primeiramente, porque o silêncio ele dá o tempo para que eu possa ouvir, né? E pensar. Então, como que eu vou produzir conhecimento? Como eu vou produzir sabedoria? Se eu estou sempre falando, né? É como o cozinheiro que só cozinha e não come. E não come. Para que tenhamos saúde, é preciso que comamos bons alimentos e que eles sejam digeridos adequadamente pelo nosso corpo. Então, com o conhecimento é a mesma coisa. Se eu ingerir coisas ruins, se eu ler livros ruins, não é? Eu não vou ter os elementos necessários para produzir o conhecimento. Se eu não estiver atento à palavra, se eu não for um leitor assíduo das Escrituras, como que eu vou, né, pensar sobre elas? E também não basta apenas ler bons livros e ser um leitor assíduo das Escrituras. É necessário que nós tenhamos tempo
para meditarmos as Escrituras. É necessário que nós reflitamos os textos bíblicos e que sejamos capazes de aplicá-los à nossa vida. Então isso é muito importante. Né? Esse é o processo do conhecimento. Matthew Henry continua. Jó considera que seria um caso de justiça a ele ouvirem o que ele tinha a dizer. Eles quem? Os seus supostos amigos, né? Os seus debatedores. Jó está dizendo o seguinte, olha, até agora eu ouvi vocês e respondi, agora seria importante que vocês me ouvissem. Né? Ouvi agora a minha defesa. É isso que Jó está dizendo. Jó não está se defendendo de Deus. Jó está buscando Deus para se defender dos seus debatedores. Ok? Talvez, embora não o tenham interrompido em sua fala, parecessem indiferentes. Sabe aquele negócio? Em nenhum momento, nem Zofar, nem Bildade, nem Elifaz interromperam Jó naquilo que ele falava. Eles não chegaram, você está falando besteira, fica quieto. Jó pôde falar as suas defesas e as suas orações, mas eles estavam indiferentes a Jó. Eles estavam indiferentes. Né? Eles estavam ali presentes, mas não estavam escutando de fato o que Jó estava dizendo. Né? E não prestassem muita atenção ao que ele dizia. Jó então lhes pede que não só escutem, mas que ouçam com atenção. Olha que coisa linda que o Matthew Henry faz aqui de ouvir e escutar. Né? É aquele negócio, né? Escutar é inevitável. Ouvir é opcional. Né? Ou vice-versa. Ou seja, o que Matthew Henry está dizendo é que ter a capacidade física de ouvir alguém falar é algo inevitável àqueles que têm a capacidade da audição. Né? Ou seja, se você não for surdo, você inevitavelmente ouvirá o que as pessoas estão dizendo. Né? Escutará o que as pessoas estão dizendo. Agora, Jó está dizendo, o que o Matthew Henry está dizendo aqui é que os amigos de Jó, eles tinham que fazer o esforço não só de escutar, mas de ouvir com atenção. Ou seja, de ponderar sobre os argumentos de Jó. Porque eles estão ali exclusivamente para provar que Jó era alguém ímpio. Por quê? Eu disse isso na aula passada. Qual é o jogo aqui? Né? Qual que é o jogo que está sendo jogado aqui? A questão é a seguinte. Jó era uma referência em vida piedosa. Né? Não só ele era uma referência nos seus bens materiais, mas ele era uma referência em vida piedosa. Ele era um homem profundamente piedoso. Né? E este homem profundamente piedoso, ele está ali à mercê, né, de uma situação extremamente adversa. Ele perdeu todos os bens de uma hora para outra, e ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o respeito da mulher e dos amigos. Então, pera lá, o que está passando na cabeça dos amigos de Jó é aquilo que passa na nossa cabeça quando nós estamos diante do mal, né? Ou diante de uma adversidade que acometeu alguém de conduta ilibada. Sabe aquela frase de cemitério? Tanta gente ruim no mundo para morrer. Né? Ontem eu estava assistindo, enquanto fazia as minhas coisas, estava assistindo um seriado. Ele se chama Plantão Noturno. Né? Ele é o Night Shift. Agora eu não sei como foi traduzido em português. Acho que é Plantão Noturno. Coisa assim. E ali um homem morre, né? E a esposa fala assim: puxa, mas ele era tão bom, ele ia à igreja. Ele ia à igreja. Ou seja,
Pessoas boas que vão à igreja e que têm uma conduta piedosa não precisariam passar por problemas, porque os problemas são só para os homens maus. Meus irmãos, não, isso não é bíblico. Isso é doutrina da retribuição. Ou seja, coisas más acontecem a pessoas más. Você está colhendo aquilo que você plantou. Em muitos casos, isso se aplica. De fato, o pecador colherá os frutos do seu pecado. É o exemplo de Davi. Davi, a espada não se aparta da porta dele porque ele pecou, sendo o autor intelectual do assassinato de Urias. Mas, meus irmãos, a grande questão é que essa doutrina não contempla a misericórdia de Deus. Ou seja, e também não contempla que pessoas boas, pessoas piedosas, pessoas que vão à igreja, podem passar por dias maus. É o que está acontecendo com Jó. E o livro de Jó nos mostra claramente isso, que um homem extremamente piedoso está passando por problemas terríveis. Então, a ideia dos debatedores de Jó é descobrir o pecado dele para que eles possam se sentir seguros novamente. Por quê? Quem vai me garantir que eu não vou passar por problemas? Que eu não vou passar por dias maus? Quem garante isso? As pessoas às vezes buscam a igreja com uma forma de garantia. É aquilo que eu falava na aula passada, né? Com uma apólice de seguros. Então eu vou à igreja e eu consumo, né, o que a igreja me oferece, mas com a intenção do quê? De que eu não precise passar por problemas. Como se aquilo fosse a garantia de que nenhum problema me atingisse. E se algum problema me atingir, é porque me faltou fé, é porque me faltou intimidade com Deus, é porque eu pequei de alguma maneira. Não, meus irmãos. Não é? Nós vamos ver isso hoje à noite. Né? Nós vamos ver isso hoje à noite quando refletirmos Apocalipse 9, de 1 a 12. Desculpe, 9, de 1 a 13. Quando nós vamos ver ali que de fato os crentes vão ser preservados por Deus. Mas isso não implica que eles não vão sofrer de forma nenhuma. Então, meus irmãos, os debatedores de Jó, eles têm que confrontar com essa ideia de que a piedade deles, ela não é uma apólice de seguros contra os sofrimentos da vida. Então, você pode perguntar, então para que serve? Para que serve a igreja? Para que serve ter uma vida boa? Ela serve para a glória de Deus. É esse o ponto. Enquanto as pessoas buscarem a Deus para terem privilégios mundanos, elas jamais conseguirão fazer aquilo para o qual elas foram criadas, que é glorificar a Deus. Esse é o ponto essencial. Eu tenho que ser piedoso, eu tenho que seguir a Jesus Cristo, porque esse é o único jeito de eu glorificar a Deus. É aquilo que nós falávamos quinta-feira no estudo bíblico, né? Quando eu falava para os irmãos o seguinte, né? Sobre o regenerado, a conduta do regenerado. Então nós não podemos cair nem num extremo nem no outro. Ou seja, eu sou regenerado, eu posso viver de qualquer maneira porque Deus já me escolheu, então eu posso cair na esborna que eu vou para o céu mesmo assim. Quem acredita nisso, primeiramente, não leu Bíblia e nada de Calvino. Ponto. É um extremo. E o outro, eu só vou ser salvo se eu fizer isso, isso, isso. Não é? É o outro extremo. De um lado você tem um legalista que acha que pelas suas obras ele vai ganhar a vida eterna, e ele perde a vida eterna quando ele deixa de praticar as obras que ele tinha que praticar. E o outro extremo é
o libertino, que acha que pode viver no pecado e mesmo assim ir para o céu. A Bíblia mostra uma conduta mediana. Ou seja, é necessário cumprir a lei, mas nenhum de nós será capaz de cumprir a lei de Deus se não estivermos imbuídos do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai me convencer do pecado. É o Espírito Santo que vai me preparar a maneira correta de viver. Então, isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Quando você vê um cristão, você verá uma pessoa que cumpre a lei de Deus, que vive na lei de Deus. Ele pode, vez ou outra, cair, vez ou outra, ele pode descumprir os preceitos do Senhor por causa dos ímpetos de sua carne? Pode. Mas a diferença entre ele e o ímpio é que ele se levantará e vai dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus empregados. E o Senhor exercerá misericórdia na vida dessa pessoa. Então, irmãos, quando você vê o crente, você vê uma conduta que agrada a Deus, uma vida que agrada a Deus. Ele anda de maneira que agrada ao Senhor. Mas ele faz isso como? Por causa de suas potencialidades? Porque ele é essencialmente bom? Não. Ele faz isso por causa da graça. É a graça de Deus que leva o crente a andar de maneira que glorifica a Deus. Então, a nossa vida cristã, a piedade cristã, ela vai servir não a nós, não às nossas superstições, mas ela vai servir à glória de Deus. A glória de Deus. Né? Outro texto do puritano Matthew Henry. A ira do homem não opera a justiça de Deus, para que o bem possa vir. Né? Então, a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Ou seja, os debatedores de Jó, quando eles estão fazendo o que estão fazendo ali, não é? Eles estão irados contra Jó, eles não estão operando aí a justiça de Deus. Eles não estão fazendo com que a justiça de Deus seja plena, vigorosa, não é? Aqui Romanos 3, 7 e 8. Romanos 3, 7 e 8. Veja só. Se por causa de minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que praticamos males para que venham bens? A condenação deles é justa. Ou seja, o que Paulo está dizendo, né, e por isso o Matthew Henry está usando esse texto do Paulo, é que uma conduta reprovável, Deus não vai agir por meio de uma conduta reprovável. Aí você pode falar assim, mas Deus não pode suscitar o bem do mal? Vamos pensar bem isso aí. Lá você está citando Gênesis capítulo 50, a fala de José aos seus irmãos. Lembra? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Não é? Ou seja, não é que Deus ele extrai o bem do mal. Vamos entender isso aí. Não é que alguém pode praticar aquilo que é mal e isso ser de alguma maneira bom. O mal é mal. Aquilo que os irmãos de José fizeram com ele era mal. E eles vão responder diante de Deus por isso. A questão é que o mal que eu pratico não é maior nem mais poderoso do que o bem que Deus já decretou. Ou seja, a maldade dos homens jamais vai poder ser
tão grande a ponto de soterrar, de aniquilar a bondade, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Então, ou seja, José está dizendo o que para os irmãos dele? Olha, vocês intentaram o mal, vocês pensaram o mal para mim. Quando vocês me atiraram na cisterna, quando vocês me venderam como escravo para os ismaelitas que me levaram para o Egito, e quando vocês contaram para o nosso pai que eu já havia morrido. E isso foi mal, vocês pensaram mal, vocês arquitetaram o mal. Mas Deus estava no controle de todas as coisas, até mesmo do que vocês estavam fazendo de mal, e ele havia decretado o bem. Não é? Então, ou seja, no caso de José com os seus irmãos, o que aconteceu foi o seguinte: Deus permitiu, ou seja, Deus não refreou os desejos maléficos, né, e até mesmo criminosos de seus irmãos. Né? Deus refreou alguns desejos. Por exemplo, quando eles viram José, eles queriam matá-lo. Eles não fizeram isso. Não é? Eles fizeram o quê? Eles venderam José. Então, o que nós temos que entender é que Deus não tem parte com a maldade nem com o pecado. Deus não é a origem do pecado. Deus não tem parte com o pecado. Deus não produz o pecado, mas ele tem controle sobre ele. Ele tem controle sobre ele. De tal maneira que a maldade que nos cerca, ela não é maior nem mais poderosa que Deus. É por isso que Deus pode nos livrar. É por isso que nós dobramos nossos joelhos e pedimos livramento de Deus. Por quê? Porque Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. Até sobre aquelas que eu não tenho controle e sobre aquelas que são maléficas. Então, meus irmãos, agora, praticar... então, quando os irmãos de José venderam ele como escravo, eles estavam fazendo uma coisa boa, porque estavam levando ele para o Egito. Não. O mal não promove o bem. Quem promove o bem é Deus. Apesar de nossos pecados, apesar de nossa maldade. Certo? Matthew Henry continua dizendo: as fraudes piedosas, como eles as chamam, né, como as fraudes piedosas, são trapaças impiedosas. Olha que coisa linda, né? As fraudes piedosas, né, os pecados santos. Isso aqui é um pecadinho santo, né? São fraudes, são trapaças impiedosas. Eu estou trapaceando. O que os debatedores de Jó estão fazendo são fraudes piedosas. Ou seja, eu estou aqui, né? Então, nós estamos aqui, Jó, como seus amigos, seus supostos amigos, para levá-lo a Deus. Porque você é um homem vão, porque você é um homem iníquo, porque você não é um homem puro, porque você precisa buscar a Deus. Né? Aparentemente, parece que eles são homens piedosos, homens que estão pregando a palavra, olha que coisa linda, né? Não. São fraudes piedosas. No fundo, a intenção deles é o quê? Tentar desmascarar Jó, para que eles possam falar assim: isso só aconteceu com ele porque ele era um pecador. Nós, porque somos piedosos, isso não acontecerá conosco. Eles estão trapaceando impiedosamente. As perseguições devotas são profanações horríveis do nome de Deus. Você usar a palavra de Deus, você usar o suposto evangelismo para colocar alguém contra a parede, para envergonhar alguém, isso é uma perseguição devota. Né? É uma coisa horrorosa. É você besuntar a verdade com a mentira. Não é? Como aqueles que odiavam os seus irmãos e o expulsaram dizendo: glorificado seja o nome do Senhor.
não é? Abra lá Isaías 66. Isaías 66, 5. Isaías. Lógico que não vou chegar em Isaías, né? Isaías 66, 5. Olha só. Ouvi a palavra do Senhor, vós, os que temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos, né? Aqui, irmãos, Isaías, ele intensifica a oposição que ele já registrou aqui no capítulo 65, né? Então ele faz aqui os rejeitados, né, os rebeldes, não é? Então ele reforça essa oposição, né? Aqui é uma referência a uma retidão hipócrita, ou seja, olha, nós estamos expulsando você, mas é que para que Deus mostre misericórdia, né? E isso vai de encontro, vai ao encontro, de encontro é quando se discorda, né? Vai ao encontro de João 16, versículo 2. João 16, versículo 2, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos. Vamos começar desde o versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará isso, tributar culto a Deus. Eu já contei diversas vezes para os irmãos a história, né, da família Chaves, né, lá do sul de Minas, Maria Melo Chaves, uma família que foi pioneira no presbiterianismo ali no sul de Minas. E a história dessa família está registrada num livro que você pode adquirir, você pode ler também numa sentada, porque é um livro fino e muito gostoso de ler, chama Bandeirantes da Fé. Você pode ter os seus senões com a palavra bandeirante. Eu também tenho, porque se pintou pra gente que os bandeirantes eram essa figura, né, emblemática, legendária, que desbravaram os sertões, que romperam o Tratado de Tordesilhas, né, nas entradas, né, entrando ali nos sertões e expandindo o Brasil e tal. Mas na verdade, meus irmãos, quando você pega a história, os bandeirantes eles eram caçadores de índios, escravizadores de índios, não é? Então, os bandeirantes tiveram ali uma conduta bastante complexa, não é? Só que nós não estamos em posição de julgar a história. Nenhum de nós está nessa posição. Por quê? Porque nós não vivemos lá. Se nós vivêssemos naquele momento, talvez nós pensássemos muito parecidos com os bandeirantes, tá? Mas, senões ao título, o livro é muito interessante, né? E ali é um momento do livro em que o padre da cidade instiga um matador para que ele matasse a Dona Maria Melo Chaves, porque ela vinha procedendo um trabalho evangelístico, muitas pessoas estavam se convertendo, né? O pai tinha uma venda e ele abriu uma igreja, um ponto de pregação do lado da venda. E ele foi muito esperto, né? Como era muito quente, ele colocava a cabaça de água pendurado na porta, então as pessoas vinham tomar água fresca e acabavam ouvindo o culto. E como era um lugar, ele havia construído um lugar ali bastante agradável, né, com a sombra, então a pessoa poderia ali tomar água, sentar um pouco e ouvir o culto. E muitas pessoas nesse artifício evangelístico acabaram se convertendo ouvindo a palavra. Então, o padre da cidade instigou o matador, né, contra Dona Maria, e houve um dia em que o rapaz foi à venda, olha que requinte de crueldade, né? O matador, instigado pelo padre, foi à venda do pai da Dona Maria,
comprar as balas com as quais ele mataria a filha dele. E a família ficou em polvorosa, queriam pegar essa moça, levar para longe, levar lá para casa de uma tia, para que ela não fosse morta. Ela vai dizer, não, eu vou pregar a palavra. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou pregar a palavra. E ela, naquele domingo, que seria o domingo derradeiro, aquele domingo em que o rapaz entraria na igreja e ia, de fato, assassinaria, ela foi e pregou a palavra, né, porque ela era uma missionária, ela havia feito o ensino normal, né, ela havia feito o antigo magistério, né, e o pai queria que não tinha ponto de pregação ali, não tinha igreja presbiteriana na cidade deles, e o pai diz uma coisa linda para ela, falou assim, olha, eu gostaria de pregar a palavra, mas não tenho estudo. Eu te dei estudo, então você vai me ajudar aqui a pregar a palavra. Ela foi uma missionária muito importante para a igreja presbiteriana do Brasil, né? E ela, aquele dia, ela vai lá pregar a palavra, ela está pregando, esse matador entra, ele ouve o culto, as pessoas entregam panfletos evangelísticos, como faziam para todos os visitantes. Ele pega aquele panfleto e ele vai embora, sem matá-la. Anos depois, ele havia caído do cavalo, batido a cabeça, e no leito de morte, ele pediu para que um amigo fosse até a Dona Maria e levasse os panfletos que ele havia adquirido naquele dia e dissesse para ela que aquele dia ele havia se convertido a Jesus Cristo e que ele havia mudado de vida. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Olha que coisa maravilhosa, né? Aquele homem, ele achava que ia fazer um serviço santo, matar aquela herege. Mas ali, meus irmãos, aconteceu o milagre da conversão. Outra história semelhante é do Né Vilela, né? O Né Vilela, que era um carteiro, né? E o padre da cidade, né, também havia instigado as pessoas contra os protestantes, especialmente o reverendo Butler, que além de pastor, era médico, né? E havia construído a igreja lá em Canhotinho, no Pernambuco, e ao lado da igreja um hospital onde atendia as pessoas. E o reverendo Butler estava andando pela cidade e um bêbado, que havia sido instigado pelo padre, vai ao encontro do reverendo Butler para matá-lo, assassiná-lo. E o Né Vilela entra, né, fica entre o bêbado e o Butler e recebe essa facada mortal. Aquele bêbado julgava estar fazendo um serviço santo, estar glorificando a Deus matando aquele homem piedoso, né? Aquele homem piedoso. Já contei essa história para os irmãos, né? Que certo dia, o reverendo Butler, que era careca, ele estava andando pelas ruas de Canhotinho, um homem cuspiu na careca dele, né? Chamou ele, falou alguns impropérios, tal, xingou. E aí ele pega o lenço, ele limpa e vê que havia sangue no catarro. E ele vai ao laboratório, examina, faz uma coleta, uma cultura e vê que aquele homem tinha tuberculose. Ele compra os medicamentos, vai à casa daquele homem e trata aquele homem. Não só com os medicamentos, mas também com a palavra. Aquele homem vem a se converter. Então, meus irmãos, o mundo vai se voltar contra nós. Quanto mais fiéis à pregação nós formos, mais perseguidos nós seremos. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é a Bíblia. É a Bíblia. Mas nós não podemos esmorecer, porque o nosso lugar não é aqui. As honras que nós esperamos não estão aqui. A nossa pátria está junto do Senhor. É o novo céu e a nova terra que o Senhor preparará não só para nós, mas para todos aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Então, irmãos, Jó, ele intenta a sua defesa, né? Ele quer se defender diante de Deus. Versículo 6 aqui do capítulo 13. Olha só que coisa linda, né? Agora eu já saí de Jó aqui, um minutinho só, irmãos. Jó 13, 6. Ouvi agora a minha defesa.
e atentai para os argumentos de meus lábios. Ele apela para Deus. Se os seus amigos não o ouvem, se os seus amigos o ouvem com indiferença, Deus o escutará. Né? E aqui, citando o reverendo Daniel Santos, não pode, essa exclamação não pode ser entendida, né? Faltou o A aqui, com uma defesa que Jó queria apresentar a Deus. Faltou S. É o problema da pecinha que fica atrás do computador, né? Mas contra os argumentos de seus amigos. Então Jó, ele não está se defendendo de Deus, como se tivesse um juiz maior do que Deus que pudesse julgar Deus. Não há instância maior do que Deus, né? Não há nenhum supremo tribunal além do Senhor, né? O Senhor. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o rei dos reis. É ele que exerce a justiça verdadeira. Porque a justiça que Deus exerce não está manchada de forma alguma pelo pecado. Porque Deus não tem parte com o pecado. Né? Jó estrutura o seu argumento na segunda pessoa do plural. Então ele não está falando para os seus amigos. Né? Desculpa, ele não está falando com Deus. Né? Olha, se Jó estivesse falando com Deus, né, para se defender de Deus, ele está dizendo o seguinte: ouvi minha defesa, né? Ouves a minha defesa, né? Atenta, né, para os argumentos dos meus lábios, né? Então, o Jó está falando na segunda pessoa do plural, ele está falando com os seus amigos, mas buscando a defesa, né, o juízo de Deus. Então, pegando aquele modelo do Jacobson, né, Jó é o emissor, os seus amigos são os receptores, né, e Jó está, a terceira pessoa é Deus. Né? Nós chamamos isso na linguística de deixis do texto. Né? Vemos com quem está falando com quem. A defesa de Jó tem 3 pontos principais. Quais são eles? Primeiro, falar mentiras em nome do Senhor. É perigoso falar em nome do Senhor mentiras. Os amigos de Jó, os debatedores de Jó, acreditavam que Jó era alguém disciplinado por uma falta oculta. Certo? Então, primeiro ponto, porventura falais perversidade em favor de Deus, e em seu nome falareis mentiras? Então é como se Jó estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês não estão percebendo que vocês estão fazendo o inverso? Vocês estão usando a mentira para de alguma maneira favorecer a Deus? Isso é perigoso. Segundo ponto, versículo 8. Agir com parcialidade em nome do Senhor. Sereis parciais com ele? Contendereis a favor de Deus? Então eu vou agir com parcialidade, né? Eu vou recortar a verdade, porque eu acho que assim eu vou estar sendo mais eficiente para com Deus. Zombar do Senhor, né? Jó desafia que Deus esquadrinhasse os seus amigos. Então ele vai dizer o seguinte: olha, ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse, ou zombareis dele. Vós zombareis dele como se zomba de um homem qualquer. Então, meus irmãos, a defesa de Jó tem esses 3 pontos importantes. Jó, primeiramente, está dizendo o seguinte: olha, eu queria que Deus julgasse a minha causa. Por quê? Porque vocês que se colocam como promotores de Deus, né? Os debatedores de Jó estão ali nesse tribunal como os promotores, aqueles que têm que exercer a justiça. Só que nessa tarefa, eles estão fazendo o quê? Eles estão falando mentiras. Eles estão usando de fake news, né? Palavra da moda agora. E qual que é a mentira? Eles estão usando a mentira de que maneira? Eles estão pegando a verdade da palavra
e utilizando essa verdade de forma errada. Então a mentira deles está na utilização do texto bíblico. Você vai perceber que o grande problema dos debatedores de Jó não está necessariamente no conteúdo que eles falam, mas na maneira como eles aplicam isso à vida de Jó. Porque eles pegam o texto bíblico e aplicam a Jó sem que Jó merecesse essa aplicação. Entendeu? Então, como eles poderiam ter evitado essa falta? Ouvindo Jó, consolando Jó, não é? Sabendo o que aconteceu, sem acusá-lo, certo? Segundo problema desses promotores de justiça, eles agem com parcialidade. Eles pegam os textos que os satisfazem e deixam outros de lado. As pessoas podem fazer isso, e isso é muito errado, não é? Você pegar os textos que lhe agrada, né, e deixar outros de lado. E é isso que eles estão fazendo, eles estão agindo com parcialidade. E Jó está vendo um terceiro problema nesses promotores de justiça, que eles estão zombando de Deus. Por quê? Porque eles estão se colocando como defensores de Deus, sem que Deus precise, primeiramente que Deus não precisa de defensor algum, né? E também sem ter os predicativos que eles precisavam. Então, meus irmãos, há uma fala muito interessante do Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: o evangelho não precisa de defensores. O evangelho não precisa de defensores. Por quê? Spurgeon diz que o evangelho é como um leão. Você não precisa defender um leão. Basta você abrir a porta da jaula. O leão vai se defender sozinho. Então, meus irmãos, o evangelho não precisa de defensores. O evangelho se defende sozinho. O que o evangelista faz? Defende o evangelho? De forma alguma. O evangelista faz o quê? Ele expõe o evangelho da maneira mais fiel possível, porque o evangelho por si só fará o seu papel. É aquilo que Isaías diz, que a palavra de Deus não volta vazia. E o que nós podemos entender disso? Quando a palavra de Deus é pregada, ela fará duas coisas inevitavelmente. No coração dos homens eleitos, ela produzirá os efeitos da vida piedosa. Em qualquer momento. Essa pessoa pode estar no leito de morte, ela vai ouvir a palavra e vai se converter. Porque Deus tem um tempo para cada um. O tempo de Deus não é o meu tempo. Mas no ímpio, aquele que for contumaz até a morte, qual é o efeito que a palavra produzirá? A condenação. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, meus irmãos, esses homens, eles zombam de Deus, porque eles se colocam numa tarefa que Deus não os requisitou e que eles não estão desempenhando da maneira correta. E a fala de Jó é essa: tomara que Deus esquadrinhasse vocês, tomara que Deus olhasse o coração de vocês, porque vocês estão se colocando como mais piedosos do que eu, como mais sábios do que eu, e vocês não são. Eu sei a mesma coisa que vocês sabem. Por isso que Jó chama, no começo desse texto, os seus debatedores de médicos de que nada valem. Médicos de que não podem, curar o seu paciente. E aí ele vai dizer que o que eles têm são provérbios de cinza. Provérbios de cinza. Olha só, versículo 12. As vossas máximas são como provérbios de cinza. Olha que coisa interessante, né? Provérbios de cinza. Os vossos baluartes de barro, né? Então, aqui nós vemos o quê? Jó acredita que eles todo ser humano é pecador, não é?
A Bíblia diz isso lá em Romanos: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Meus irmãos, eles estão se colocando, os amigos debatedores de Jó, numa postura de que eles não tinham pecado, de que eles eram melhores do que Jó por causa de eles não estarem passando as adversidades de Jó. Por isso que eu falei para os irmãos, eu já comentei isso, que a doutrina da retribuição, ela namora com a doutrina da prosperidade, com a teologia da prosperidade. Por quê? Porque elas são muito parecidas, né? São quase que gêmeas. Aquele que entende a doutrina da retribuição, ele acha o quê? O mal, ele é dado àqueles que são maus. Então eu reconheço o homem mau porque ele vai passar por problemas. E eu reconheço o homem bom porque ele é próspero. Não é? Essa é a pregação da teologia da prosperidade. E o livro de Jó desbanca as duas doutrinas. Não é? As duas doutrinas. E ele está dizendo o seguinte, olha, os seus provérbios são provérbios de cinza. Ou seja, eles não valem para nada. Né? Eles não valem para nada. Eles perderam o seu efeito. Né? Eles já foram consumidos. Certo? Vamos continuar aqui. Aqui um outro texto do Matthew Henry. Mas antes de ler Matthew Henry, eu gostaria de ir aqui no Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 99, que a Bíblia de Genebra recomenda para nós. Que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Ou seja, o que eu tenho que fazer para entender a lei de Deus? Né? Para a boa compreensão dos 10 mandamentos, nós devemos observar as seguintes regras. Né? A lei é perfeita e obriga todos à plena conformidade do homem inteiro à retidão dela, e inteira obediência para sempre, de modo a requerer a perfeição em todos os deveres, e proíbe o mínimo grau do pecado. A lei é espiritual, assim se estende tanto ao entendimento quanto à vontade e aos afetos. Uma e a mesma coisa, os respeitos diversos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. Então, ou seja, onde se fala um dever, olha, não matarás, né? Isso mostra que o assassinato é pecado e tudo aquilo que se relaciona a ele, não é? O que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum. E o que ele manda é sempre um dever. Continuando aqui. Né? Sob um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos. Aquilo que nos é proibido ou mandado, temos a obrigação, segundo lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever de suas posições. Ou seja, aquilo que Deus proíbe ou manda, nós devemos não só praticar, como devemos exortar as pessoas que evitem esses pecados e que pratiquem as virtudes que a palavra expõe. Quanto o que é mandado a outros, somos obrigados, segundo nossa posição e vocação, a ajudá-los. E aqui é o ponto essencial para Jó. Olha só. É a 8ª determinação de como devemos observar os mandamentos da lei de Deus. Quanto ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição, ou seja, cada posição da igreja tem maior responsabilidade em ajudar as pessoas a cumprir os mandamentos. Ou seja, o leigo vai ter menos responsabilidade do que os presbíteros, né? A posição que eu ocupo na igreja
vai determinar o grau de responsabilidade que eu tenho para com as pessoas seguirem ou não os mandamentos, certo? Ajudá-los e a cuidar em não participar com outros do que é proibido. Então, o que acontece, meus irmãos? Qual é a função nossa? É ajudar as pessoas. Nós não devemos nos colocar na posição de juízes, porque essa posição é de Deus. É de Deus. Nós não fomos chamados, enquanto cristãos, a julgarmos o nosso semelhante. Nós somos chamados a julgar a nós mesmos. Não é? Mas a igreja julga, pastor, quando a igreja disciplina. Mas aí ela age não conforme uma pessoa, ela age conforme um concílio. Deus deu as chaves, o poder da chave à igreja. Não é? Jesus falou a Pedro que, não é? Olha, aquilo que a igreja ligar na terra será ligado no céu, aquilo que a igreja desligar na terra será desligado no céu. Entendeu? Esse é o poder das chaves, é o poder da disciplina. Esse poder não é exercido por uma pessoa, nem mesmo pelo pastor, nem mesmo pelo presidente do Supremo Concílio. Esse poder é exercido pelo colegiado, pelo concílio, pelo conselho, pelo sínodo, pelo Supremo Concílio, quando se reúnem para tal. Certo? Citando aqui Matthew Henry, observe que cabe a todos nós considerarmos seriamente se será ou não vantajoso para nós que Deus sonde o nosso coração. Ou seja, quando Jó chama a Deus, ele fala assim, olha, eu quero que Deus julgue a minha causa. Quando ele busca a defesa de Deus contra os seus amigos, Jó está expondo o seu coração a Deus. É bom para o homem reto, que age honestamente, que Deus o sonde. Portanto, ele ora por isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Não é? O homem reto, ele não possui pecado algum? Obviamente ele possui pecados. Davi vai pedir para que Deus sonde o seu coração, e ele possuía pecados. Não é? Mas a retidão não se dá pela ausência de pecados, porque o próprio Jó vai dizer que ele tem pecados. Que ele fala assim, olha, espero que Deus não esteja colocando sobre mim os pecados da minha mocidade. Não é? Então, a retidão não se dá pela ausência de pecados, a retidão se dá pela misericórdia de Deus, por sermos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Aonde está a nossa retidão? Em nós mesmos? Não. A nossa retidão está no fato de sermos justificados pelo sangue de Jesus e sermos regenerados pela ação miraculosa do Espírito Santo. Certo? A onisciência de Deus é testemunha de sua sinceridade. Mas pedir para ser julgado, se o homem rico, se o homem ruim pede para ser observado, sondado por Deus, isso é ruim para ele. Aquele que não é reto, isso é ruim. Por quê? Porque é aquele que olha para um caminho e vai para outro que Deus o sonde e o deixa aberto à sua confusão. Ou seja, o crente, tal como Jó, ele vai pedir para que o seu coração seja sondado por Deus. Né? Para que Deus esquadrinhe o seu coração. Porque mesmo que Deus o discipline, isso lhe será por benefício. É aquilo que Davi vai dizer no Salmo 23. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Não é? O bordão e o cajado do pastor nos consolam. Não é? Defenderei, desculpa, aqui saiu um erro de digitação. Defenderei o meu procedimento. Né? Jó 13, 12 a 19. Então vamos lá. As vossas máximas são provérbios de cinza, os vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim, falarei eu,
e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Também isso será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvido à minha exposição. Tenho já bem encaminhado a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Nesse caso, eu me calaria e renderia o espírito. Irmãos, essa semana eu acabei de ler aquela obra do Shakespeare, O Mercador de Veneza. Uma obra fantástica, fantástica. Mas essa obra, ela conta a história de um mercador de Veneza, Antônio, que ele faz transações comerciais. Ele ele manda navios para as longínquas regiões do globo para trazer essas especiarias para a Europa, não é? Então ele traz as coisas do Oriente para a Europa, as coisas das Américas para a Europa. Ele é alguém que vive desse comércio, né? Desse comércio exterior. Mas, né, então todos os capitais dele estão, vez ou outra, aplicados nessa transação. E ele tem um amigo chamado Bassânio, e esse amigo quer se casar com uma moça, né, que está sendo cortejada, e ele precisa do dinheiro do dote. Essa moça é Pórcia, né? E ele precisa de 3.000 ducados. Como Antônio, apesar de ser rico, não tem dinheiro com ele, eles vão pedir a um agiota judeu, né? O qual Antônio tem sérias restrições, porque ele é um católico, não é? E ele acha que a usura, o cobrar juros, era um pecado. E eles vão cobrar do judeu. O judeu fala assim: olha, você vem aqui me cobrar, mas você já cuspiu na minha cara, você já me chamou de cão. Como que você agora vem aqui pedir o meu favor? Né? E ele fala assim: olha, para você ver que eu não sou mal, eu nem vou cobrar juros de você, eu vou cobrar uma outra coisa. Se você não me pagar no dia previsto, eu vou requerer meio quilo da sua carne, né? 1 libra de carne, meio quilo de sua carne, né? O mais próximo possível do coração. O Antônio, né, ele faz aquilo que Lutero condenava, né, que era confiar no ser humano. Ele confia que tinha prazo suficiente, 3 meses, os seus navios voltariam 1 mês antes do prazo se esgotar. Só que acontece uma coisa, né? Alguns navios se perdem e são devastados no mar, e os navios que sobraram demoram a voltar, e ele não tem o dinheiro no dia aprazado. Né? Bassânio, que se casou com Pórcia e se tornou rico, volta a Veneza para tentar oferecer o dinheiro, né, 3 vezes mais. Mas o judeu está renitente. Ele chama o juízo da cidade para que fosse cobrado a pena, meio quilo de carne, que ele tiraria com a sua faca. Ele estava certo, né, de que ele seria vitorioso. Pórcia se disfarça de advogado, Baltazar, e vai até Veneza e procede à defesa de Antônio. E ela começa oferecendo dinheiro. Olha, você não quer receber 3 vezes mais do que você empenhou? E ele fala: não, eu quero a justiça. Né? Eu estou citando esse exemplo do mercador de Veneza porque é exatamente isso que nós estamos falando. Ele estava num tribunal e ele quis a justiça daquele tribunal. Não é? E aí ela fala assim: de fato, ele tem direito, o contrato foi redigido, não há brechas legais, ele tem direito a meio quilo de carne, não é, do peito de Antônio. E aí ele fica feliz da vida, né? O judeu Shylock vai dizer assim: olha, esse juiz aqui é um Daniel, né? É um Daniel que veio nos julgar pela sua sabedoria. Mas aí a Pórcia, que está fantasiada de advogado, Baltazar, ela vai falar o seguinte: olha, então é o seguinte, você tem direito à carne, não ao sangue. Se ao cortar você derramar alguma gota de sangue, você vai sofrer um processo. Por quê? Porque todo estrangeiro que direta ou indiretamente
estiver ligado a um atentado contra um cidadão de Veneza, terá metade dos seus bens confiscados pelo Estado e a outra metade será dada àquele que ele atentou contra a vida. E aí o judeu fala assim, não, então tá bom, eu não tenho como tirar a carne sem o sangue, me dá o dinheiro. Ela fala, não, você já recusou o dinheiro. E você é um criminoso, porque você, ao intentar esse contrato é a prova de que você cometeu um crime. Você intentou indiretamente contra a vida de um cidadão. Então metade dos bens dele foram dados à cidade e ele só pôde permanecer vivo porque ele foi obrigado a se converter. Eu citei esse exemplo do Shakespeare porque você vê ali Shylock, o judeu, ele quer a justiça para ele, né? Porque ele acha que está bem, ele acha que está dentro da lei, mas quando a lei é aplicada, ele é pesado e tido em falta. Medido, pesado e achado em falta. Meus irmãos, se a justiça dos homens pode ter essa complexidade, nós vamos ser julgados por Deus. E a justiça de Deus, ela está misturada à sua misericórdia. E o Senhor, quando julgar a nossa causa, naquele grandioso dia, onde o trono branco será colocado, nós devemos reconhecer que nós não escaparemos do juízo de Deus se não estivermos manchados pelo sangue do Cordeiro. Se a justiça dos homens pode achar crimes que nós não julgávamos ter cometido, o Senhor é aquele que sonda a mente e coração. Ninguém pode enganar o Senhor. Então, meus irmãos, a única maneira de ser absolvido no tribunal de Deus é estar lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, quando o Jó está dizendo, defenderei o meu procedimento, essas palavras são dirigidas a Deus e aos amigos ao mesmo tempo. Jó 13, versículo 13, ele mostra o quê? Que ele não tem interesse em ouvir mais os amigos. Né? Olha só, ele não tem mais interesse. Calai-vos perante mim, falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Ou seja, olha, aconteça comigo o que acontecer, mas eu não quero mais ouvi-los. Por quê? Porque vocês, as máximas de vocês são de cinza. Os baluartes são de barro. Vocês são médicos que nada valem. Vocês usam a mentira. Vocês são parciais. Vocês zombam de Deus. Eu não quero mais ouvi-los. Versículo 14 e 15. Ele usa a metáfora da própria carne. Olha só. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis quem matará. Não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Jó pretende se defender, ainda que Deus o mate por seu atrevimento. Ou seja, olha, eu estou sendo atrevido e Deus é justo em me matar, mas eu vou fazer isso. Não é? Então, meus irmãos, aqui, usando uma nota da Bíblia de Genebra fantástica para esse ponto, no versículo 15. Embora me mate, ainda assim esperarei nele. Com base nessa tradução, esse versículo é frequentemente citado como suprema expressão da confiança no Senhor. Ainda outros traduzem a segunda parte da frase como eu não vou temer ou não vou esperar. Não é? Jó expressa confiança de que será absolvido das acusações que os seus conselheiros fizeram. Não é? Eu queria que nós fôssemos ali a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 18. É muito importante que você tenha a Confissão de Fé de Westminster. Né? Confissão de Fé de Westminster, capítulo 18, ponto 4. Ponto 4. Confissão de Fé. Se você tem a Bíblia de Genebra, essa nova, você já tem a Confissão de Fé lá no final, no apêndice. Né? É muito interessante. Então, vamos lá.
Confissão de Fé de Westminster, capítulo 18.4. Aqui. A certeza da graça e da salvação. O ponto 4 diz: por diversos modos, os crentes podem ter a sua segurança na salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo às fortes e repetidas tentações, retirando Deus à luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e que não tenham luz, mesmo os que o temem. Contudo, eles nunca ficam. Isso é importante. Então é possível que o crente possa ter a sua segurança na salvação abalada, diminuída ou interrompida por causa do seu pecado? Sim, é possível. Mas, veja, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor de Cristo e aos irmãos, da sinceridade do coração. Ou seja, o pecado ele não é capaz de tirar completamente a presença de Deus na minha vida, na vida do crente, certo? E por meio dessa presença de Deus, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Então, ou seja, né? Qual é a diferença entre o arrependimento e o remorso? Está aí, né? O remorso é aquela pessoa que não possui o Espírito Santo e ele está no pecado e não consegue sair dele, né? Isso acontece até a muitas pessoas, né, que estão em Cristo, mas Cristo não está nelas. Elas estão na igreja, mas não têm seus nomes escritos no livro da vida. Ou não se converteram ainda de fato. Então essas pessoas estão em pecado e se autodisciplinam e começam a remoer aquele pecado numa espiral mortal, mas o arrependimento é diferente. O crente, por mais terrível que seja o seu pecado, esse pecado não tira completamente a presença de Deus na vida dele. E essa presença de Deus na vida dele vai levá-lo ao arrependimento e não vai deixar com que ele esteja em desespero absoluto. Então Jó, ele está nessa realidade. Jó está profundamente entristecido, Jó está profundamente abalado, mas ele está sendo acusado duramente, mas isso não retira a certeza que ele tem da salvação. Então ele deseja ser realmente ouvido por Deus. Olha o versículo 17. Atentai às minhas razões, dai ouvido à minha exposição. Não é? Até agora os amigos não ouviram realmente, mas preparavam argumentos enquanto ele falava. Agora, versículo 17 e 18. Aonde está a fonte de sua motivação de ir a Deus? A certeza de sua salvação, a certeza de sua justificação. Olha só, tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Ou seja, a certeza de Jó não está nele, mas está no Deus com quem ele está falando. Não é? Aqui, citando Anderson, Deus rejeita o ímpio, mas Jó sabe que não é um deles. Mas visto que a ação é vir perante ele, perante Deus, mais do que o recebimento da parte de Deus, Jó provavelmente quer dizer que o ímpio nunca ousará fazer, que está fazendo agora, vir diante de Deus com as mais solenes asseverações de sua inocência. Ou seja, quem pode vir à presença de Deus? Aquele que Deus chamou, né? Aqui, meus irmãos, você vai se lembrar daquele salmo, Salmo 15, né? Lembra do Salmo 15? Ele é irmão gêmeo
do versículo 17 e 18. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Você vê aqui, né, meus irmãos, quem é essa pessoa que vai estar no tabernáculo de Deus? A referência do Salmo 15 está ali no subir, né, ao monte de Deus. Os irmãos se lembram, né, que o povo deveria se consagrar e ir perante Deus. E o povo faz o que com Moisés? Olha, nós não subiremos, sobe você. E Moisés sobe e vai ter com Deus durante 40 dias. Meus irmãos, quem pode estar na presença de Deus? Aqui o texto é claro, né? Quem vive integridade, pratica a justiça de coração, fala a verdade. Meus irmãos, aqui é uma conduta de integridade, justiça, de verdade. Você pode falar assim, Jó é essa pessoa, pastor, porque Deus disse que ele era justo, íntegro, temente e se desviava do mal. Ele poderá ir por seus méritos diante da presença de Deus. Eu digo a você, não. Não. Os méritos de Jó não estão nele, mas estão na graça de Deus que colocou esses predicativos nele. Jó é homem justo, íntegro, temente e que se desvia do mal porque Deus o fez assim, porque Deus o agraciou dessa maneira. Então, meus irmãos, esse salmo é impossível a nós cumprirmos. Ninguém poderá ir à presença de Deus senão por Jesus Cristo. Porque nem o Jó, nem o Enoque, nem o Abel, nem o Elias, nenhum ser humano poderá chegar diante de Deus sem o sangue do Senhor Jesus. Porque os mínimos pecados que nós temos, e Jó vai reconhecer que ele tem pecados aqui no versículo 23, chamam a nossa vida a ira do Senhor. Mas, meus irmãos, se estivermos lavados pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia diz, o Espírito Santo diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Essa é a verdade que animou Jó e que vai nos animar. Porque Jó vai dizer mais à frente, eu sei que meu Redentor vive. Jó, ele não está confiando na sua justiça própria. Jó confia no poder do seu Redentor. Irmãos, novamente citando o puritano Matthew Henry, estou caminhando para o final dessa aula. Jó jamais deixaria a satisfação que tinha por ter andado corretamente com Deus. Pois embora não pudesse justificar toda a palavra que havia falado, de modo geral, os seus caminhos eram bons. E ele queria manter a sua retidão. E por que ele não iria querer, visto que este era o seu grande apoio sobre os seus exercícios atuais, como no caso de Ezequias, agora o Senhor, lembra-te de que eu tenho andado diante de ti. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós temos que entender uma coisa importantíssima. Aquilo que Paulo diz em Efésios 2, versículo 10, vale inclusive para Jó. O que Paulo diz lá em Efésios 2, 10? Que nós somos feitos em Cristo para as boas obras, que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Se Jó anda em boas obras, e se os caminhos de Jó agradam o Senhor, ele faz isso porque o Senhor preparou esses caminhos para que ele andasse.
Se ele não é um ímpio, se nós não somos ímpios, se nós não somos pecadores contumazes, isso não é mérito nosso, mas é poder da graça de Deus. Então, quando você vir um ímpio, um pecador contumaz, não faça como os amigos de Jó. Não se rogue diante deles, não exponha a sua justiça diante deles, como se você fosse melhor do que eles, porque eu digo a você, você não é melhor. A única diferença que há entre você e aquele pecador é a graça de Deus que lhe sustenta. A Bíblia diz: tu que está em pé, cuide para que não caia. Meus irmãos, a justiça não está essencialmente em nós. Nós nascemos filhos da ira. Mas, por misericórdia, Deus nos fez seus filhos em Cristo Jesus. Os amigos de Jó, eles estão ouvindo Jó, mas sem dar atenção a ele. Eu queria citar aqui um livro muito famoso do James Hunter, né, O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Esse livro foi muito famoso, ficou entre os top 10 muito tempo, né? Mas eu queria pegar um parágrafo desse livro para mostrar aquilo que os amigos de Jó estavam fazendo com ele. Quando ela terminou, Simeão olhou para mim e disse: John, antes de começar, eu gostaria de pedir-lhe que resumisse para nós o que Kim falou a respeito dos seus motivos para estar participando do retiro. O pedido me chocou e pude sentir o sangue lentamente subindo para o pescoço, o rosto e a cabeça. Como iria sair dessa? Realmente eu não tinha ouvido uma única palavra do que Kim dissera na apresentação. Estou constrangido por ter de admitir que não ouvi muito o que ela disse. Gaguejei, baixando a cabeça. Peço desculpas a você, Kim. Obrigado por sua honestidade, John. Simeão respondeu. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Falaremos mais disso essa semana. Então aqui você tem o John, ele é um executivo que precisa de formação, precisa de novas ideias, e ele vai em busca de um grande executivo que dava palestras e que virou monge. E ele faz uma vez por ano um retiro em que ele recebe empresários, líderes, CEOs para prepará-los. E estão ali várias pessoas, o John é uma delas. E a primeira reunião é o momento que as pessoas estão se apresentando. Então, você já passou por isso, não é? Ao se apresentar, você não ouviu o que a pessoa do lado está falando. Você está pensando no que você vai falar, nos cursos que você fez, nas aptidões que você tem, e assim por diante. O John está fazendo a mesma coisa. A Kim está falando o porquê ela está ali no retiro, o que ela quer melhorar, mas o John está pensando no que ele vai falar. E quando ele chega a hora de mostrar quem ele é, ele vai, o Simeão, que é esse empresário, que vai pedir, que vai dar esse retiro para eles, vai formá-los, ele vai dizer, olha, agora repita o que Kim disse. Né? O João não sabia. É muito importante desenvolver a prática do ouvir. Lembra que o Matthew Henry disse, né, que o grande índice da sabedoria é o silêncio, porque ela nos dá tempo para ouvir e pensar. Né? E, infelizmente, os amigos de Jó não estavam preocupados em desenvolver essa habilidade. Né? Geralmente as pessoas que não desenvolvem a capacidade de ouvir são aquelas que acham que já sabem tudo, que já têm todos os conceitos, que já viveram tudo e que não precisam ouvir mais nada nem ninguém. Isso é um problema muito sério que nós devemos evitar. Quais são os pedidos de Jó? Alivia a tua mão sobre mim. Alivia a tua mão sobre mim. Não é? Aqui no versículo, no capítulo 9, versículo 34, o Jó fala sobre isso. Não é? Você se lembra. Já estou terminando, viu, irmãos? 34. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então,
ele se sente, os sofrimentos são pesados a ele. E ele entende que aquilo é a mão de Deus sobre ele. Então, alivia sobre mim a sua mão. Não me espantes o seu terror. Lá no capítulo 7, versículo 14, não é? Jó diz: então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Então, ou seja, ele está assustado. A falta de perspectiva de Jó faz a sua vida pesada e assombrosa. E aí ele vai dizer: interpela-me e responderei. Então, ou seja, pergunta, eu vou responder. Me deixa falar. Jó não está sendo arrogante, nem presunçoso, mas deseja entender o que está acontecendo. O livro de Jó mostra o problema da falta de perspectiva, não é? Veja aqui no versículo 23 ao 26. Ele mostra que ele é um pecador. Olha só, aqui, veja. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha e arrebatada pelo vento e perseguir a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me retribuis as culpas da mocidade. Então o Jó está dizendo o seguinte: olha, eu sou pecador, mas eu quero entender o porquê está acontecendo isso. Anderson vai dizer: Jó nunca se escondeu de Deus e não tem intenção alguma de assim o fazer. Pelo contrário, é o fato de Deus estar oculto que o aterroriza. As palavras idênticas de Caim, em Gênesis 4,14, descrevem a sua expulsão por Deus do seu convívio. Vamos lá, vamos comparar esse texto de Jó com Gênesis 4, versículo 14. Né? Ali a fala de Caim. 4,14. Veja. Eis que hoje me lanças na face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Então, meus irmãos, Jó, ele tem palavras idênticas. Não é? Olha, o Senhor se escondeu de mim. Isso o aterroriza. Isso aterroriza Jó. Não estar na presença de Deus. Né? Não sentir essa presença de Deus na vida dele. Matthew Henry vai dizer: a razão pela qual Jó confiava em Deus para a salvação era porque um hipócrita não se apresenta diante dele. O hipócrita não se apresenta diante de Deus. Ele não se curva diante de Deus. Lembra da parábola do publicano e do fariseu? Ambos subiram ao templo. O fariseu estava na frente dizendo: olha, Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquele publicano, porque eu dou o dízimo, né? E o publicano fazia o quê? O publicano ele batia no peito e não tinha coragem de levantar os olhos para o céu. Ele dizia: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. Jesus disse que o publicano voltou justificado, o fariseu não. Jó é alguém que tem consciência dos seus pecados. Ele tem consciência de Deus, mas ele tem consciência da relação que ele tem com Deus. Jó ele briga o tempo todo pela sua integridade, não porque ele quer mostrar que ele seja bom, mas é porque a relação que ele tinha com Deus era tão verdadeira que essa relação não pode ser desmentida agora. Ele não pode dizer: eu não conhecia a Deus, porque ele conhecia. Ele não pode dizer: olha, eu não tinha a vida com Deus, porque ele tinha. Ele não pode, ele não é um hipócrita. E é por isso que ele está requisitando a presença de Deus. Jó sabia que não era hipócrita e que somente os hipócritas são rejeitados por Deus. Portanto, a conclusão é que ele não seria rejeitado. A sinceridade é a nossa perfeição evangélica. Nada nos arruinará a não ser a falta de sinceridade. A pior coisa que pode acontecer a um crente é ele não ser sincero.
É ele não ter convicção de seus pecados. É ele não lutar contra os desígnios de sua carne. Esse é o maior problema de um crente. É ele achar que é mais do que fato é. Essa é a porta que tem como placa arrogância. E quem entra por essa porta encontra o fracasso, a queda, porque a altivez de coração é o princípio da queda. Irmãos, ficamos por aqui. Nós abordamos o capítulo 13. Semana que vem nós vamos falar sobre Jó, capítulo 14. Ok? Então, quero desejar feliz dia aos pais. Até a próxima aula. E agora eu quero distinguir aqueles que estiveram conosco, né? Desde o começo de nossa